Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos. E hoje eu venho aqui para fazer a parte 2 do estudo bíblico com o tema sobre os idosos. Então, hoje nós vamos falar da convivência com esses idosos e que os idosos precisam ser um eterno aprendiz. O sofrimento perpassa por todas as fases da nossa vida. Contudo, é na fase idosa que as pessoas enfrentam muitas perdas advindas do próprio e do envelhecimento natural. Atualmente, existem muitas situações em que a pessoa idosa busca enfrentar sua impotência frente à dor, ao sofrimento, ao isolamento e ao abandono. Nesta busca, apresentam-se as necessidades que se direcionam à fé. Aspectos espirituais, religiosos, passam a ser uma demanda nítida de cuidado. Há em nossa existência uma via de mão dupla traçada no seio de nossas famílias, onde as pessoas adultas são forjadas durante os desafios vivenciados na convivência do casal e na formação de seus filhos. Nesse percurso, o mais sensato é nós apoiarmos na experiência dos mais vividos para superar situações que para esses idosos são conhecidas e não apresentam mais riscos. Então, aquilo que nós estávamos falando no vídeo anterior, sempre quando nós queremos um conselho, conhecer algo novo, nós procuramos ir a esses idosos. Por quê? Porque eles já têm uma trajetória de vida muito grande. Eles têm a experiência de vida. Eles têm o conhecimento e a sabedoria. E eles passam esses conhecimentos para a gente. Nós, ocidentais, somos criticados por não usufruirmos das experiências partilhadas por nossos idosos, o que nos faria sofrer menos e avançarmos mais rapidamente rumo ao êxito frente aos conflitos na vida cotidiana. Então nós vamos fazer aqui a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 7, e que diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Arão. Os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Então, aqui no Evangelho de Lucas, traz aqui o início da história de Zacarias e de Isabel. Isabel não tinha filhos com Zacarias porque eles tinham a idade avançada. Mas se você pegar a sua Bíblia e for seguir esta leitura, você vai perceber que eles vão ter filhos. Por quê? Porque eles tiveram a fé em Deus, né? Então, basta nós termos essa fé em Deus para que nós possamos conquistar os nossos objetivos. Assim também deve ser com os idosos. Não é só porque eles são idosos que eles têm que deixar de ter fé. Não, eles têm que continuar a ter essa fé, né? Então, que possamos fazer com que esses idosos cada vez mais tenham a fé. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 229 e 230, nos traz a família como principal responsável pelos cuidados dos seus idosos, em especial
os filhos devem ampará-los ou viabilizar cuidadores para fazê-lo, garantindo-lhes, assim, melhor qualidade de vida. E mesmo os programas voltados ao atendimento das pessoas idosas devem acontecer em seus lares, o que reforça a importância do acompanhamento familiar. Então, gente, que a gente também possa garantir essa lei, né? Assim como nós cristãos devemos zelar pela vida dos idosos, isso também é lei, né? Pelo menos aqui no Brasil, é lei de acordo com a Constituição Federal de 1988. Temos que garantir a vida, né? E os idosos, obviamente, estão inclusos nisso, né? Além de garantir a vida, que é um dever de todo cidadão e de todo cristão também, nós temos também que garantir que esses idosos não parem de aprender. Como também nós vimos no vídeo anterior, os idosos aprendendo, fazendo jogos, palavras cruzadas, né, caça-palavras, né, fazendo leituras, por aí vai, desenvolve o cérebro, ativa a saúde mental. Então, mesmo essas pessoas idosas, com a vasta experiência de vida que eles têm, são estados a perseverar na atitude do aprendizado, que eles não possam parar de aprender, mantendo o coração aberto ao conhecimento novo, pois isso beneficia a saúde mental, fortalecendo o cérebro e ajudando a prevenir doenças. A qualidade de vida dos idosos depende em grande parte da manutenção de seus interesses em novas atividades desafiadoras. Recomenda-se assuntos e matérias diferentes que estimulem o cérebro, exercitando-o, mantendo saudável. Estudar coisas novas com genuíno interesse é essencial para a saúde mental, como uma verdadeira musculação para a mente humana. Como diz no livro de Jó, capítulo 12, versículo 12, com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. As pessoas idosas são chamadas a permanecer na fé e enfrentar desafios novos, vivificantes, que lhes tragam entusiasmo e prazer de viver. Às vezes, somos convidados para tarefas que parecem difíceis, levantando dúvidas sobre nossa capacidade de aceitá-los. Como diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 18, disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Podemos, no entanto, ousar entrar pelas portas abertas por Deus, que nos capacita para as missões do seu agrado, como fez com Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Então, todo embasamento está na Bíblia, né? Todo embasamento está na Bíblia. Basta você ler, né, e colocar em prática. E para a gente terminar aqui o nosso estudo de hoje, eu vou fazer aqui a leitura bíblica do Salmo 119, versículos de 69 a 74, e que diz assim: Os soberbos lançam calúnias contra mim, mas de todo o coração eu guardo os teus preceitos. O coração deles é espesso como gordura, mas eu me delicio com a tua vontade. Para mim é bom sofrer, pois aprendo os teus estatutos. A lei da tua boca é um bem para mim, mais que milhões em ouro e prata. Tuas mãos me fizeram e formaram. Ensina-me para que eu aprenda teus mandamentos. Os que temem a ti me olhem com alegria, pois eu espero em tua palavra. Então aqui, né, esse salmo usa muito os sinônimos da palavra mandamento, né? Preceitos, estatutos, nada mais é do que as leis de Deus.
que nós possamos obedecer essas leis de Deus, né? E que façamos também com que esses idosos também obedeçam às leis de Deus, né? Nós temos essa missão como cristãos. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente e compartilhe este vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.